Em uma entrevista descontraída, Super Nani falou com nossa equipe de reportagem sobre o começo da carreira na televisão, sobre sua família, a estreia no SBT e o sucesso do programa que já está na 9ª temporada. Cris Poli relembrou ainda o caso das duas famílias que os pais não quiseram contribuir com as filmagens. Ela também deu algumas dicas de como educar os filhos, transmitindo amor e sempre impondo limites. Duas palavras simples que são importantes na educação dos filhos. Confira agora os melhores momentos da entrevista. A minha carreira na educação começou muito cedo. Começou com 18 anos, eu já estava trabalhando em escola, eu fiz magistério bilíngue, depois eu fiz a faculdade de educação também bilíngue, e todo o tempo todo trabalhando em educação com diferentes faixas etárias, né? E aí depois a gente veio aqui para o Brasil e eu continuei trabalhando aqui, e eu com um grupo de educadores a gente fundou uma escola bilíngue cristã em São Paulo, e no ano 98, né? Essa escola está fazendo esse ano 15 anos. E eu me envolvi na escola, né, assim, na coordenação, na direção, em sala de aula, em tudo. E eu trabalhei assim até o ano 2005, em que o SBT me convidou para fazer os papéis de Super Nani no programa, né. Na verdade, eu nunca tinha trabalhado em televisão, nunca me interessou, nunca foi um sonho meu isso aí. Então, eles me convidaram para fazer um teste. E eu fiz um teste, que foi um programa que saiu tão bom, que foi tão bom, que foi o primeiro programa da primeira temporada, né? Foi ao ar o primeiro programa. A presença da Super Nani no começo atemoriza um pouco, sabe? Eles ficam um pouquinho assim, porque você viu na primeira parte do programa, aparece assim, cabelo preso, terninho, assim, todo bem com cara de bravo, essas coisas. Então eles acabam ficando um pouquinho atemorizados. Mas na verdade é que isso é passageiro, porque por um lado eles se acostumam com as câmeras, as crianças principalmente, acostumam com as câmeras, não tem... No começo eu faço gracinha nas câmeras, mas depois já esquecem, né? E depois aí depois que eu passo dessa fase de observação com aquele terno, eu já coloco uma roupa mais à vontade e tudo, aí eu já começo a trabalhar com eles, eu já brinco com eles e tudo, e o amor, né, porque você pode colocar limites com amor, você não precisa ser um sargento, né, para colocar limites, você pode colocar limites com amor, e é isso que eu faço com as crianças. Foram dois casos assim que chocaram bastante, me emocionaram muito pela perda a nível transformação da família que já estava acontecendo, porque como eu falei para você, a família se inscreve, então eu não invado a casa da família, então eles me chamam, então eu preciso da colaboração dos pais, porque eu trabalhando com os pais, que o que mais trabalho dá, trabalhar com os pais, as crianças mudam como consequência de tudo isso, né? Mas se o pai não colabora comigo, quer dizer, não tenho o que fazer lá, entendeu? Porque preciso dessa colaboração. E dessas 150 famílias, só 2 famílias não concordaram com as propostas que eu levei, porque na verdade que mexeram os 2 programas, mexeram com coisas muito pessoais dos pais, principalmente da mãe, né? Então eles não concordaram e aí eu falei, bom, então não tenho nada para fazer aqui, vocês me chamaram, vocês não concordam, eu vou embora, né? Para mim é uma surpresa, realmente. Hoje estou um pouquinho mais acostumada. No começo se foi assim um choque positivo, mas um choque mesmo, porque eu nunca esperei uma coisa dessas. E como consequência do programa vieram muitos desafios, né? Coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, por exemplo, palestras. Eu nunca tinha dado palestras. De repente as pessoas começaram a me chamar para dar palestras. Eu tenho viajado o Brasil todo dando palestras. As editoras têm me chamado para escrever livros, que eu nunca tinha escrito livros. Então foram todos um desafio atrás do outro, né? Que eu fui assim enfrentando e superando e aprendendo, porque é tudo aprendizado, né? Porque é tudo coisa nova, né? Meu recado para os pais, para as mães, é assim, para eles não terem medo de educar os filhos, não terem medo de colocar limites, a criança precisa de limites, não terem medo de falar que não, assim como falam que sim, que tem que falar que não, a criança precisa ouvir não, e que eles façam
tudo possível para ter um tempo de qualidade com os filhos que os filhos precisam. E nesse tempo de qualidade, transmitir esse amor que com certeza eles têm dentro deles pelos filhos, mas que precisa ser vivenciado, sabe? No toque, no abraço, no beijo, naquela coisa de contato físico que é tão importante para a criança. Se isso é colocado assim em funcionamento, o desafio é um pouco menos difícil.